Seguindo aí, então, na página 63, nós temos outra parada obrigatória relacionada, então, aos monossílabos tônicos e átonos. E eu expliquei para vocês no vídeo, não é? Os tônicos são aqueles acentuados, que são ditos de forma mais intensa, mais forte, e os átonos são aqueles ditos de forma mais leve, não é? Que não tem acento. No texto a seguir, leia o texto a seguir para responder as questões 1 a 3. Vocês já devem ter visto, será que vocês já viram isso nos jornais? Foi retirado ali um trecho dos classificados, né, na parte de vendas. Existem vários tipos de classificados, né, na parte de empregos, de vendas, de compra, né, então se eu quero vender alguma coisa eu escrevo lá, mas também se eu quero comprar eu escrevo lá, se eu quero doar um animalzinho, um filhote, eu escrevo lá, né. Então fica no jornal uma página, normalmente pegam 2, 3 páginas, né, dos jornais. No texto lido, há diversos classificados que anunciam a venda de diferentes bens. Que características em comum há entre esses classificados? Vocês podem ter falado várias, né? Talvez eu possa dizer as mesmas ou não. Você também anota, se você tiver dúvida, na quinta-feira a gente conversa. Todas elas todos eles, né, porque são os classificados, são iniciados pela palavra vende-se. Porque nós estamos ali possivelmente na seção de venda, né? Então, não vai ter escrito compra-se porque não está na seção de compra, está na seção de vendas. Então, todos eles são iniciados pela palavra vende-se, né? Pelas palavras, são duas, todas as palavras vende-se estão com tarja preta em destaque, isso mostra que é um destaque. Depois do vende-se, existe ali a descrição dos imóveis, dos bens que estão sendo vendidos, né? No primeiro caso é um carro, no segundo caso é uma casa, né? Então está sendo descrito ali o automóvel, o ano, não é? As características, o carro, a casa, a quantidade de cômodos, a localização, e depois todos eles vão ter ali o valor, né? Todos eles apresentam o valor e o telefone com quem se deve falar. São semelhanças, não é? Então, todos iniciam por vende-se com destaque, todos apresentam as características do bem que está sendo vendido, todos apresentam valor, telefone de contato, né? Se eu quero comprar, eu preciso procurar alguém. Tem que ter o nome e o contato dessa pessoa. Na 2, a frase em destaque antes dos anúncios tem um monossílabo. Monossílabo é uma sílaba só. Que monossílabo é esse? Qual é a frase e qual é o monossílabo? É vende-se. E o monossílabo é o se, tá? Na B, esse monossílabo é tônico ou átono? Justifique. Tônico é acentuado, é dito de forma forte, ou é átono de forma menos intensa? Ele é átono, né? Vende-se. Ele fala até mais rápido, né? Ele não tem acentuação, ele não é tônico, ele é átono, tá bem? Por que na 3? Porque os classificados normalmente são escritos com frases curtas e simples. Talvez vocês não saibam, tenham errado por não conhecer o gênero textual, né? Não ter o hábito, nunca ter mandado fazer esse tipo de texto. Talvez os pais de vocês, se vocês perguntaram, eles souberam responder. Primeiramente, tem que ser um texto breve, porque a pessoa que está, por exemplo, vou procurar um carro, vou pegar o jornal na página de classificados de venda de automóveis, porque eles também são organizados. Aqui no texto foram agrupados, mas normalmente nos jornais eles são separados por categorias. Então, primeiro eu vejo só todos os carros, depois eu vejo todos os terrenos, todos os apartamentos, todas as casas, eles são sempre separados por categorias, por blocos, porque senão, imagina, você vai procurar uma casa, tem que ficar procurando, aqui é carro, aqui é piscina, aqui é cachorro, né? Não, você vai já na seção que você quer e procura todos os anúncios daquilo que você está querendo comprar. Então, o objetivo é que seja uma leitura breve, porque a pessoa que está procurando, possivelmente ela vai ler mais de um. Então, é para ser rápido, né? Esse daqui me interessou, eu circulo, depois eu ligo para a pessoa. Então, primeiramente, o objetivo é ser breve, é ser direto, tá? E depois, por questões financeiras, porque o tamanho do anúncio é relacionado ao valor. Então, observe ali que tem do carro, primeiro anúncio, ele tem 5 linhas. Ele custou X.
O último anúncio, que é de uma chácara, olha a quantidade de linhas, ele custou muito X, tá? E o valor é alto mesmo, tá? Bem alto mesmo. Me lembro que quando meu sogro faleceu, nós fomos ao Diário da Região para fazer o anúncio da missa de sétimo dia, porque ele morreu, assim, repentinamente, sabe? E tinha muitos amigos na cidade, né? E nós queríamos que a família queria que todos ficassem sabendo, né? Que depois pudessem ir à missa para ficar sabendo que ele havia falecido. É muito caro. Assim, um anúncio pequeno para falar tal dia, missa de tal pessoa é 350 reais. Se quiser colocar foto, fica mais caro ainda. Então, é bem caro. Eu não sei dos anúncios aqui de classificados, mas a quantidade, então, de linhas aí está relacionada ao valor. Então, normalmente, a pessoa vai fazer o anúncio mais de uma vez, então ela não quer gastar muito dinheiro, tá? Dei a resposta, né? Depois, na página 65, tem outra parada obrigatória relacionada às oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que nós também falamos, não é? Oxítona, a última sílaba acentuada, paroxítona, a penúltima sílaba acentuada, proparoxítona, a antepenúltima sílaba acentuada. Lá no começo do seu caderno, lá para abril, maio, tem exercícios relacionados a isso, não é? Veja lá, leia a tirinha a seguir para responder as questões seguintes. O ônibus tem assento? A Mônica pergunta, porque ela está fazendo ali palavra cruzada, né? O ônibus tem assento? E aí o Cascão fala, depende da hora que você toma. E aí a gente vê lá que as pessoas estão para fora do ônibus, né? Não acontece mais muito isso aqui, mas normalmente próximo de 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, os ônibus estão super lotados, né? E aí não tem outro tipo de assento, né? Houve uma confusão aí entre os assentos dos dois. Para obter o efeito cômico da tira, o humor da tira, o autor brincou com a semelhança fonética. Fonética é som, né? Ele brincou com a semelhança fonética de uma dupla de palavras. Que palavras são essas? Acento com C e acento com 2 S's. A fonética das duas é a mesma, acento e acento, né? Só que a grafia muda e o sentido muda com ela, tá? Na 5, as palavras responsáveis pelo duplo sentido do texto são chamadas de homônimas, homófonas. Essa matéria é acho que a primeira matéria do 7º ano, tá? Então, não vou adentrar a isso, porque o ano que vem nós vamos ter o tempo necessário para estudar isso. Homônimas, homo é de iguais, tá? Homófonas é de iguais também, mas esse fonas é de fonemas, de fonética, também? Então, as palavras, esse caso aí de acento e acento, são homônimas homófonas, porque possuem a mesma pronúncia. No entanto, apresentam diferenças na escrita e no sentido dela. Tá bem? Então, considerando o contexto, qual é a palavra que a Mônica quis dizer e qual é o significado? A Mônica falou do acento gráfico, né? Acento com C. A Mônica falou do acento com C. O que ela significa? O acento gráfico que se coloca nas palavras. Na B, pela resposta do Cascão, qual é a palavra que ele tem em mente e qual é o significado? Ela falou, então ele entendeu outra coisa. Lógico que, sim, foi fora do contexto, mas talvez estivesse passando um ônibus e ele se confundiu, né? Então ela estava com o livrinho na mão. Ela perguntou do acento com C, que era o acento gráfico, e ele entendeu o acento com 2 S's, que é o banco, tá bem? Ele entendeu o acento com 2 S's, que é o banco. Na 6, a fala de Cascão contribui para promover a quebra de expectativa do leitor no último quadrinho. O leitor esperava uma resposta e o autor colocou outra e isso trouxe a graça para a tirinha, não é? Como seria a resposta do personagem se não houvesse a intencionalidade do produtor de criar esse efeito de sentido? Se o autor não quisesse causar humor, provocar nada, fosse simples, direto. Quando a Mônica perguntou, ônibus tem assento, o que o Cascão deveria colocar? Sim, ônibus tem assento, né? Justificando esse assento, ele poderia dizer que ônibus é uma palavra proparoxítona. E toda proparoxítona tem assento, tá? Também nós vamos estudar essas regras de acentuação mais pra frente, tá bem? Mas você já aprendeu isso,
Quando você aprendeu proparoxítona, um pouquinho de acentuação, você já aprendeu isso. Ônibus é proparoxítona. Toda palavra proparoxítona tem acento, ok?